queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita Seara de Luz. É com muita alegria que nós estamos aqui para fazer a palestra da noite de hoje, de forma ainda virtual por conta da pandemia, e sentindo a saudade de estar próximo a vocês, sentindo a falta de ver o sorriso de cada um de vocês, a alegria da gente se encontrar nas noites de quarta e de sábado dentro da casa espírita. E isso eu acredito que não faça falta só para mim, né? Faz falta para muita gente e traz para a gente uma possibilidade de reflexão diante do que a gente está passando, diante do que a gente está vivendo, né? Com certeza, sem dúvida alguma, é um momento de muito aprendizado e que nós possamos tirar o de maior proveito disso tudo, tá? De tudo que isso vem nos ensinar, de tudo que essa doença que se instalou no nosso planeta traz para que a gente possa aprender, né? E na noite de hoje nós vamos falar sobre uma das passagens mais dolorosas do Cristo, né? Eu acho que a mais dolorosa, que é justamente a do Calvário, e é na hora da cruz. Então é uma mensagem do Espírito Irmão X, que logo após ele se intitulou como Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está nos livros Cartas e Crônicas, na lição de número 25. Tá? Então ele vem falar justamente do momento mais doloroso da passagem de Cristo aqui na Terra, né, no nosso planeta. E como não podia deixar de ser, como foi todo o seu período de ensinamento com a gente aqui, cada passo seu foi pautado de muita informação e de muita elucidação. E nesse momento na cruz não seria diferente. Ele traz diversos ensinamentos para a gente que Humberto de Campos vem pontuar nesta lição, né? nesta mensagem. E aí ele traz já de início a percepção do Cristo diante de toda aquela agonia que se fez em volta do seu processo de crucificação, desde da prisão dele no Monte das Oliveiras até a chegada no Calvário, onde ele foi crucificado, né? Então, assim, todo esse momento foi repleto de muita confusão, de muitos ânimos exacerbados, de muita violência também em cima dele, e ele que foi o mensageiro da paz, o mensageiro do amor, tendo que passar por toda essa situação e da forma que ele passou a nos ensinar também, né? Levantaram falso contra ele, levantaram injúrias contra ele, disseram palavras violentíssimas a ele, o agrediram, o maltrataram e, por final, o crucificaram e mataram. Mas em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele levantou a sua voz ou impôs a sua vontade. Ele simplesmente aceitou tudo aquilo que estava sendo dado para ele, porque ele mesmo já tinha dito que aconteceria aquilo. Ele mesmo já tinha trazido para os seus discípulos a informação de que o Filho do Homem será levado à morte. Ele falava isso em diversas passagens na Bíblia, tem ele falando isso, né? E não seria surpresa se isso não viesse a acontecer como aconteceu. E para a gente entender que a crucificação naquela época, ela era dada aos mais altos criminosos, né? Aqueles criminosos que fizeram as maiores atrocidades, que eram crucificados, né? Os assassinos,
aqueles que cometiam crimes de grande violência ou de grande truculência. E parando para analisar a trajetória de Jesus, em nenhum momento teve violência, em nenhum momento teve nenhum ato que viesse fazer ou colocar ele naquela situação da crucificação. Aí a gente para analisar a mensagem que Pilatos colocou na cruz, né, com a plaquinha que tinha na cruz de Jesus. Ela estava escrito: o Rei dos Judeus. E foi justamente por isso, por ele dizer que o reino dele não era deste mundo, por ele trazer uma visão diferente daqueles que dominavam a lei aqui na época, daqueles que estavam aqui a serem os sacerdotes, a encaminhar o povo, a fazer cumprir a lei, principalmente neles mesmos, e eles não estavam fazendo. Jesus veio para convidar a eles a fazer uma nova reflexão sobre os seus atos, sobre as suas ações. O Cristo não impôs nada, tanto que ele mesmo falou sobre a questão da lei. Eu não vim mudar a lei, mas vim dar sentido a ela. Então a lei estava aí, a lei estava de tal modo que os sacerdotes tinham conhecimento dela, os escribas, os fariseus, os doutores da lei tinham conhecimento delas, mas não praticavam. Aí é que está a grande questão, aí é que está o ponto ao qual Jesus mexeu, o ponto que Jesus veio tocar e fez com que balançasse as estruturas da sociedade da época. E até hoje balança muitas estruturas. Se falar de Jesus nos dias de hoje, colocar em prática os seus ensinamentos causa e gera muita turbulência dentro da gente, intimamente, e até se a gente for expor as ideias, os ensinamentos do Cristo a outra pessoa. Estas ideias que ele trouxe, como ele mesmo falou, não mudou a lei, mas deu um sentido a ela, para movimentar justamente intimamente o indivíduo, para que ele olhe para dentro e enxergue o espírito imortal que ele é. Que ele se livre e se liberte das amarras da matéria, que faz com que cada vez mais ele volte ao ponto de partida do que fique mais próximo do ponto de chegada, que é justamente a elevação moral, a elevação intelectual, a elevação espiritual. O que Jesus nos trouxe do amar ao próximo como a ti mesmo não foi aplicado a ele pelos irmãos. Amai os seus inimigos. Quando ele disse isso, nossa, todas aquelas pessoas que estavam próximas ali ficaram abismadas, porque eles nunca ouviram esta palavra. A palavra amor nunca tomou uma proporção ao qual o Cristo trouxe. O amor já era dito, era uma palavra que era dita, sim, mas não com a proporção que ele trouxe. Este amor sem escolhas, o amor sem as nuancezinhas, eu te amo por conta disso, por conta daquilo, não. Simplesmente eu te amo e pronto. Independente da sua posição social, independente da sua raça, independente das suas escolhas, eu te amo. Jesus nos ensinou isso. E por conta disso, fizeram com que ele recebesse a pena máxima, a crucificação. E aí, ele fazendo essa análise no seu trajeto, ele foi percebendo que todas aquelas pessoas que estavam ali próximo a ele, neste seu caminhar até o Gólgota, ele verificou que
estava sozinho, que não estava com os seus discípulos ali, que não estavam com aqueles doentes ao qual ele curou, que não estava com aquelas pessoas que ele aconselhou, que ele direcionou o seu olhar de amor, de paz, aquele olhar consolador, reconfortante, revigorante, aquele amor que nos dá ânimo de viver. Isso era o magnetismo incondicional do Mestre, que distribuía o seu amor a todos que estavam próximos a ele. Mas cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas para defender ele, justamente no momento ao qual ele mais precisava? E ali ele não achou nenhum deles. Não estavam nenhum deles ali próximo. Né? Ele carregou a sua cruz sozinho, até que um viajor estava passando, foi obrigado a carregar a sua cruz, porque ele não conseguia, né, a carregá-la. Mas diante de todos aqueles que seguiam ele no lago de Genazaré, que ele estava lá a pregar, o sermão da montanha, onde ele reuniu centenas de pessoas, ninguém estava lá para defender o Nazareno. E ele foi açoitado, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele foi espancado. E de lá de cima, quando levantaram ele naquela cruz, no madeiro, como Humberto de Campos traz para a gente, quando levantaram ele perpassou o olhar por cada um e foi vendo intimamente. Cada um tinha a sua cruz também. E era tão pesada essa cruz de cada um, que eles estavam gritando de dor e direcionando essa dor ao Mestre Jesus. Eles não sabiam como fazer para se livrar daquela dor. E simplesmente direcionaram aquela dor que eles estavam sentindo para o Mestre. E aí ele foi olhando a cruz da ignorância, a cruz da usura, a cruz da luxúria, a cruz da violência, a cruz do remorso por ter cometido algum crime que ele poderia ter sido evitado, mas mesmo assim o cometeu. Esta cruz do remorso pesa muito e ela dói profundamente naquele a quem sente. E Jesus sabia disso. E ele, perpassando esse olhar, ele verificou que todos que estavam ali a blasfemar, a olhar para ele e dizer palavras tipo: desça daí, você não é o filho do homem, o filho de Deus? Pede ao seu pai para que tire daí. Você não curou tantas pessoas? Cura a ti mesmo. E ele, ouvindo tudo aquilo e analisando cada um intimamente, ele não teve outra opção a não ser olhar para o alto e conversar com Deus, aonde ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E realmente, todos aqueles que estavam ali não sabiam a grandeza que era ter o Nazareno próximo a ti. Ainda não sabiam. Ainda não tiveram a oportunidade de entender as suas mensagens. Mas mesmo assim, ele as deixou aqui para a gente. Mesmo assim, ele trouxe estas mensagens de amor, de luz, de consolação. Mensagens essas que estão com a gente até hoje. E como ele mesmo falou, ficará com a gente para sempre, né? Quando ele fala sobre o Consolador prometido, que a gente tanto fala dentro da nossa doutrina espírita. Então, assim, o que Jesus vem nos trazer
é um legado de muito amor e amor direcionado ao outro, mesmo que aquele outro não entenda. Não entenda esse amor que nós estamos direcionando para ele. E aí, olhando este ensinamento dele, quando ele viu todos ali querendo justamente a sua morte, querendo justamente que ele fosse crucificado, que ele sofresse mais, levantando injúrias e calúnia para ele, contra ele, né? Ele pediu que Deus os perdoasse. Então ele nos mostra que, por maior que seja a dor que um irmão venha nos trazer, nós precisamos perdoar. Por maior que seja o sofrimento que aquele irmão venha deferir contra a gente, nós precisamos perdoar. Ah, Lázaro, não é fácil não. Não é mesmo. Não é mesmo. É muito difícil. Mas é um trabalho diário que nós precisamos ter. É um trabalho que nós precisamos fazer paulatinamente, sem interrupções, sem parar, sem cessar. Nós vamos ter momentos que vamos fraquejar, sim. Que nós vamos pisar na jaca, como alguns irmãos da casa falam, né? Nós vamos pisar na jaca, nós vamos escorregar, mas vamos estar firmes e fortes, porque nós já conhecemos a doutrina. Nós já conhecemos essa doutrina bendita, que nos mostra que é possível sim nos melhorar. É possível sim a gente buscar uma nova oportunidade, um novo olhar sobre as questões que nós já enfrentamos, mas não enxergamos com clareza. Isso se chama despertar de consciência. E Jesus tinha isso muito bem firme nas suas convicções. Ora, ele foi o espírito de maior evolução a pisar aqui na Terra. O espírito de maior evolução a estar entre nós, a trazer ensinamentos belíssimos que faz com que a nossa caminhada seja mais suave, que faz com que a nossa caminhada seja possível de ser melhor hoje do que eu fui ontem e melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Esta prática que ele nos convida foi justamente o que ele falou lá há 2000 anos atrás, né? Quando ele fala da questão da fé, quando ele fala da questão do amor, ele pede para que a gente pratique, porque fé é ação, amor também é ação, é direcionar para o outro o que você tem de melhor. E o buscar melhorar-se é justamente isso, é direcionar para o outro aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, né? E Jesus trazia esta questão do amor em cada passo seu. A sua jornada foi toda de amor. Esses ensinamentos ele trouxe em cada momento da sua vida. Em cada passo que ele deu, ele nos ensinou. E mostrando justamente do que é possível ser feito. A cada discípulo, ele deu uma missão. A cada companheiro dele de caminhada aqui na Terra, ele deu uma missão incondicional de amor, de mostrar para o mundo os ensinamentos que ele trouxe. E esses discípulos foram se espalhando pelo mundo, cada vez mais falando sobre ele, cada vez mais mostrando o seu amor, mostrando a sua luz, mostrando a sua grandeza espiritual e falando que é possível sim a gente também ser da grandeza espiritual que o Cristo é.
Porque quando Ele nos convidou a ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, Ele estava a nos convidar a ter a ação diante dos seus ensinamentos, a agir diante daquilo que Ele estava nos apresentando. E hoje nós somos os seus discípulos e precisamos cada vez mais falar de Jesus. Mas como eu vou falar de Jesus? Como eu vou apresentar Jesus? É batendo aqui e ali, falando, olha, quero falar com você sobre Jesus. Essa é uma oportunidade. Mas como Ele pede para que a gente tenha ação, nós precisamos exemplificar. Porque não basta falar. Porque se eu falar de Jesus, se eu tiver somente a fala do Espiritismo, por exemplo, falar única e exclusivamente do Espiritismo, sem ação, sem colocar em prática aquilo que eu estou falando, sem pôr em prática os ensinamentos que Jesus trouxe à luz da doutrina espírita, eu vou ser um excelente filósofo, eu vou ser um exímio expositor, mas a minha prática vai estar precária. Eu não vou saber fazer, porque eu não pratico. Muitas das vezes nós aprendemos muito mais observando uma pessoa fazendo o bem, fazendo o amor, do que em uma palestra como essa, por exemplo, em um livro que a gente pega e lê. A exemplificação é o maior legado que Jesus nos deixou. Em todo momento ele exemplificou. Em todos os momentos ele mostrou amor. Um dos momentos desse foi com a mulher adúltera, por exemplo, que ela precisava passar pela lei do apedrejamento. Mas lembra quando a gente falou no início que ele veio dar um sentido à lei? Pois bem, ele deixou que apedrejassem ela, mas somente aquele que não tivesse pecado. Somente aquele que não tivesse pecado poderia apedrejá-la. Veja como ele teve amor para com os algozes e para com ela, com a mulher adúltera. E assim foram em diversas situações. Quando o cego Bartimeu teve com ele também, gritando, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O cego chegou até o Cristo e ele perguntou, que queres que eu te faça? Olha, ele era cego. É lógico que ele queria enxergar. Será? Aí Jesus perguntou, que queres que eu faça? Porque ele poderia querer qualquer outra coisa. A cegueira para ele talvez fosse conveniente. E é por isso que Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Ele, eu quero voltar a enxergar. E assim Jesus o fez. Todos os ensinamentos dele foi pautado no amor. Então nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos fazendo, para ter a certeza de que nós estamos empregando o amor, que nós estamos executando com amor, de coração aberto realmente, com os nossos sentimentos educados, mostrando que nós somos verdadeiros discípulos do Cristo, porque ele falou que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Olha o que ele falou. Então nós precisamos cada vez mais nos amar. Não vai ser fácil, mas precisamos fazer. Vamos pelo menos começar a tentar a fazer. Porque haja vista que precisamos cada vez mais ter esse amor no nosso dia a dia, para que a gente possa, assim, adentrar no mundo de regeneração, amando mais, tendo muito mais amor do que qualquer outro sentimento que desabone a nossa atitude. Precisamos ter
amor dentro dos nossos corações, amor nos nossos mais íntimos sentimentos. Mas precisamos também ter o conhecimento para amar com qualidade. Porque o conhecimento vai fazer com isso. Por isso o Espírito de verdade nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, instruí-vos, eis o primeiro ensinamento. Amai-vos, eis o segundo. Que esse foi até o tema central do ano, né, federativo aqui no estado da Bahia. Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então esse ensinamento, este mandamento aos espíritas que o Espírito de verdade nos traz, é como se fosse um compilado de tudo que Jesus pede para que a gente faça. Amar uns aos outros, amar ao próximo e se instruir para amar com qualidade, para que a gente possa cada vez mais entender o porquê é necessário amar. Entender o porquê é necessário caminhar na senda do bem. É necessário distribuir cada vez mais o amor. E olha que ensinamento maravilhoso a Covid-19 nos trouxe. A reclusão, o distanciamento, o convívio com aqueles do nosso lar, que muitas das vezes a gente saía, eu, por exemplo, né, saio de manhã, chego de noite, o contato com minha esposa era de horas, com minha filha também de horas, né? 1 ou 2 horas pela manhã, 1 ou 2 horas à noite e a dormir. E nesta pandemia nós começamos a passar mais tempo juntos. Isto é para fortalecer o amor. Há brigas, há rusgas, mas é para fortalecer o amor. Mas justamente para aquele que tem um entendimento, justamente para aquele que vem perceber que precisa ceder para que possa caminhar junto com o outro. Alguém tem que ceder, não é? Então, o ensinamento que esta doença veio nos trazer é justamente isso, né? Prezar pela nossa liberdade de ir e vir, que nos foi cessada com a reclusão, né? Com o distanciamento social, até a ida ao centro espírita, e com isso nos privando das nossas reuniões doutrinárias, né? Dos nossos estudos, das nossas reuniões mediúnicas também. E não só o Espiritismo sofreu com isso, né? As outras religiões também sofreram. Essa pandemia veio para poder ensinar a gente muitas coisas e a gente precisa aprender com ela, né? As outras religiões também tiveram ou todas as suas atividades cessadas ou cesseadas, né? Ou limitadas por conta do distanciamento social. E se fez necessário, né? Se fez necessário porque a doença, ela matou muita gente, tirou a vida de muitas pessoas, né? Então precisávamos ter realmente esse cuidado. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção neste momento de pandemia foi a entrega ao lado humanitário que as pessoas tiveram. Isso aumentou exponencialmente durante a pandemia. As pessoas se voltaram para o bem, se voltaram a olhar mais para o outro, a entender as necessidades do outro, a ter um olhar mais cuidadoso sobre as questões que as outras pessoas tinham, as necessidades que as outras pessoas podiam ter, né? E isso antes já vinha acontecendo, mas na pandemia teve esse boom, né? Essa coisa maior, mais forte, mais intenso. E é um dos ensinamentos que esta doença veio nos trazer. E eu espero do fundo do meu coração que a gente possa realmente aprender com ela e que isso possa ser uma prática constante nas nossas vidas, no nosso dia a dia.
Foram inúmeros os grupos que foram criados de doação, de coleta de alimentos, né? Grupos que estavam entregando farnéis, porque tiveram diversas mulheres grávidas tendo seus filhos durante a pandemia e precisavam receber este auxílio, esta ajuda, né, que é de fundamental importância para elas nesse momento. Então, diversos pais de famílias que perderam seu emprego e precisavam levar o sustento para dentro de casa. Então, por mais que a gente estivesse no nosso lar passando por necessidade, passando por algum tipo de dificuldade ou limitação, se a gente olhar para o lado, nós vamos ver que tem irmãos, sim, passando por maiores necessidades e maior dificuldade do que a gente, né? E isso vai fazer com que a gente realmente tenha este cuidado em olhar para o lado, em ver que por maior que seja a nossa dor, nós vamos ter irmãos passando por dificuldade ainda maior do que a nossa. Nós vamos enxergar irmãos com dificuldades e dores maiores do que a nossa, e aguardando a nossa ajuda, aguardando uma postura nossa de auxiliá-lo, de apoiá-lo. E assim como está acontecendo com a gente, aconteceu lá na cruz com Cristo. Ele foi colocado no meio de dois ladrões. Ele foi colocado no meio de dois irmãos que estavam também sofrendo as dores da crucificação. As dores de serem crucificados, de serem ultrajados e de serem violentados. A única diferença entre eles era que Jesus não merecia estar ali, né? Não pelos crimes que estavam acusando ele, né? Ele não merecia estar ali. E assim, aqueles irmãos que estavam do lado do Cristo, um estava a revidar as blasfêmias que estavam sendo deferidas para ele, a violência que estava sendo direcionada para ele, ele estava revidando, xingando e maldizendo aqueles que estavam ao redor ali, amaldiçoando aqueles que estavam ao seu derredor. Mas tinha um que estava a observar Jesus, tinha um que estava com um olhar atento para o que o Cristo estava fazendo. E esta análise ele fez no momento em que o que estava a xingar, né, direcionou isso a Jesus, que eu acho que ele ficou bastante chateado porque anteciparam a sua crucificação por conta de Jesus, porque a crucificação aconteceria após a Páscoa e foi antecipada por conta da crucificação do Cristo. Então eles três foram crucificados ali por conta da pressa e da urgência que o Sinédrio queria para a crucificação do Cristo. E assim foi feito, né? E este irmão que estava a analisar a situação, na Bíblia fala que o nome dele é Dimas, se eu não me engano, é Dimas. E Dimas estava a olhar Jesus. Quando o outro irmão começou a deferir palavras a Jesus, ele olhou e disse: não vê que ele está aqui sem merecer estar? Nós não, nós somos ladrões, mas ele não merece estar aqui. E aí, olhando aquela multidão, ele voltou a olhar para Jesus e disse: você vê toda essa multidão a te agredir, a te violentar, e você não fala nada, e você não faz nada. Jesus simplesmente virou para ele e com um olhar amoroso, com aquele olhar que, mesmo sofrendo, mesmo sentindo as dores atrozes que ele estava sentindo da crucificação, conseguiu olhar para aquele irmão com amor, conseguiu olhar para Dimas com muito carinho, e ali, simplesmente com um olhar, Dimas conseguiu entender a grandeza de Jesus. Simplesmente com aquele olhar, Dimas entendeu que se tratava de uma pessoa diferente das que ele tinha
à sua volta. Se tratava realmente de Jesus Cristo. Se tratava realmente do Filho do Homem, como ele mesmo dizia. O Filho de Deus, o Espírito de mais alta elevação que teve aqui na Terra. O Espírito de maior envergadura moral que já tivemos aqui. E Dimas reconheceu isso. E quando Dimas reconheceu isso, nós vamos presenciar neste momento uma das mais belas orações, um dos mais belos pedidos feito a Jesus. Quando Dimas olha para o Cristo e já entendendo a sua grandeza, já compreendendo que ele era realmente o espírito mais evoluído que esteve aqui, um ser de luz, o Filho de Deus, como ele se intitulou, Dimas, com aquele olhar, conseguiu reconhecer isso, e aí ele faz a prece mais belíssima, quando ele pede a Jesus: Jesus, quando você estiver no seu reino, lembra-se de mim, lembre-te de mim. E Jesus diz: em verdade eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus respondeu à prece de Dimas, e dentro desta prece, Jesus traz algo magnífico a nos ensinar. Jesus mostra que após a morte, a vida continua. Após se despojar da matéria e se livrando das amarras do corpo físico, nós seguimos adiante com o Espírito, em Espírito. E Jesus traz esse ensinamento belíssimo na hora da cruz. Outro olhar sobre esta situação também é como a gente estava falando, né? Por mais que a gente esteja sofrendo, por maior que seja a nossa dificuldade, se a gente olhar para o lado, nós vamos ver irmãos com dificuldade maior. E assim o Cristo enxergou em Dimas também, que ele estava sofrendo, mas Dimas estava passando também pelo sofrimento, e ele o acolheu, e ele o consolou. Quando Dimas fez aquela prece belíssima, e perpassando o olhar por todos aqueles, olhando no fundo da intimidade de todos aqueles, Jesus já sabia que não podia vir coisa melhor daqueles irmãos dali, a não ser as palavras de consolo que vinham das mulheres que o seguiam, né? Estas mulheres que o apoiaram ao longo da sua caminhada. Ali estava Maria de Cleófas, Maria de Magdala, Joana de Cusa. Estava também a mãe dele, Maria de Nazaré. Essas mulheres olhavam para o Cristo e choravam, e ele olhou para elas e disse: não chorais, guardai as suas lágrimas, como se predissesse a elas o momento oportuno para usar aquelas lágrimas. Mas o Cristo sabia intimamente que cada um daqueles que estavam ali carregava a cruz pesada nas costas, carregava uma cruz muito dolorida e muito sofrida, e por isso não podia direcionar para ele outra coisa a não ser a violência, a não ser um grito de socorro, vamos dizer assim, aclamar pelo alívio das suas dores. E eles viram em Jesus algo que veio para sacudir a vida deles.
veio para modificar como eles estavam vivendo, e aquilo causa medo, isso causa temor. E todos que estavam na sua postura confortável se sentiram ameaçados. Jesus veio trazer ensinamentos para a gente que estão conosco até hoje. E esses ensinamentos precisam cada vez mais estar no nosso dia a dia, em ação, nas nossas atividades, fazendo com que a gente esteja cada vez mais conectados com o Cristo, cada vez mais ligados a Ele em amor e em verdade, através das nossas ações, através dos nossos atos. E fazendo a nossa ligação, assim como fez Dimas, olhando nos olhos do Cristo e pedindo a Ele suporte para enfrentar as nossas cruzes, as nossas dores, as nossas mazelas, mas tendo consciência de que já temos virtudes, e essas virtudes vão fazer com que a gente tenha mais força para enfrentar as dificuldades que precisamos passar. Jesus veio nos mostrar que após a morte, após se despojar da matéria, após se livrar da matéria, como ele fez na cruz, porque ali é a simbologia maior do desprendimento de tudo que é material, quando ele disse que destrua esse templo e em 3 dias eu o reconstruo, e assim ele fez, assim ele se apresentou para Maria, assim ele se apresentou para os seus discípulos, assim ele fez. Quando ele se apresentou aos discípulos depois de 3 dias da sua crucificação, mostrando que a vida segue após o desencarne, após se livrar deste corpo material, mas nós precisamos realmente desencarnar, e isso é um processo que nós fazemos ainda em vida, a se desvencilhar das questões materiais, a se soltar cada vez mais das amarras que nos prende à matéria, principalmente as amarras mentais, as nossas paixões. Fazendo isso, meus irmãos, nós vamos agir, nós vamos fazer com que o amor do Cristo entre em ação na nossa vida, olhando cada vez mais para o lado, olhando cada vez mais para os nossos irmãos de caminhada, porque esse olhar para o lado nada mais é do que uma simbologia do que ajudar o próximo, ajudar aqueles que estão ombro a ombro com a gente nesta caminhada reencarnatória. Desta forma, nós vamos suavizar, trabalhar a caridade, suavizando e aliviando as dores daqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos também suavizar e aliviar as nossas dores. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver cada vez mais e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas.